na Venezuela. Será que realmente temos um ditador sanguinário, né? Um Nicolás Maduro que quer sair matando todo mundo? Ou será que essa história está sendo, de certa forma, invertida pela mídia para criar na cabeça das pessoas a impressão de que tudo lá na Venezuela está ruim e as coisas no Brasil estão muito boas? Porque, afinal de contas, gente, um detalhe que é muito importante que a gente precisa falar é que a Venezuela é news, a Venezuela é notícia, não é só no Brasil não, a Venezuela é notícia no mundo inteiro, em todo lugar do mundo, onde a mídia é controlada por esse grupo de famílias que controlam o petróleo. A Venezuela se transformou no assunto mais falado dos últimos dias. E agora, com essa nova ideia do Nicolás Maduro de ter chamado uma Assembleia Nacional Constituinte, a Venezuela começou a ser atacada pela mídia do mundo. Mas será que nós, simples mortais que moramos fora da Venezuela e não temos nem um pouquinho de autoridade para falar sobre o que acontece lá, temos realmente essa moral para ficar falando como que as coisas têm que acontecer na Venezuela? Será que nós, brasileiros, podemos realmente ditar as regras lá da Venezuela, sendo que, afinal de contas, o governo que está lá hoje é um governo que foi eleito democraticamente e é um grupo que está no poder há 4 mandatos. É um grupo que veio de uma revolução popular. Eu explico para vocês. O grupo que está no poder hoje na Venezuela, ele veio porque a população já não aguentava mais essa opressão do mercado. Então, agora que o alcance aumentou um pouco, eu vou abrir o assunto, então vou começar a conversar com vocês sobre esses assuntos, né, que estão sendo distorcidos pela mídia ao redor do mundo. Então, ajudem aí compartilhando, até para a gente aumentar o alcance e gerar, né, formadores de opinião capazes de discutir esse assunto sobre o que acontece na Venezuela. Gente, antes de mais nada, eu queria falar com vocês sobre o que é essa tal Assembleia que o Maduro chamou na Venezuela. No Brasil, a Assembleia Nacional Constituinte, ela foi constituída para fazer a nossa Carta de 88, que é a Constituição de 88. O que seria uma Assembleia Nacional Constituinte? A Assembleia, gente, é quando a representação do povo se une. São pessoas que representam a população, elas se unem para escrever a Constituição daquele país. Vamos imaginar o que aconteceu no Brasil em 1988. Aquelas pessoas que foram eleitas pelo voto popular se uniram para escrever uma Constituição que represente toda a população. Uma coisa que é comum em qualquer lugar do mundo, eu não estou falando de Venezuela, não estou falando de Brasil, eu estou falando de todos os países do mundo, é que quando a população elege uma Assembleia Nacional Constituinte para representar a população e escrever uma nova Constituição, essa Assembleia é soberana. O que significa que, se uma Assembleia Nacional Constituinte foi chamada para representar o povo e reescrever a Constituição, não existe nenhum tipo de lei ou nenhum tipo de coisa acima da Assembleia Nacional Constituinte. Então tem muita crítica na mídia falando que essa Assembleia Nacional Constituinte está desafiando determinadas coisas, como, por exemplo, a procuradora, né? Seria o equivalente ao nosso Janot do Brasil, porque o Maduro, através da Assembleia Nacional Constituinte, tirou a procuradora que estava perseguindo o governo. Gente, a Assembleia Nacional Constituinte é a representação do poder popular, é a representação da vontade do povo. É a coisa mais democrática que pode existir em uma ordem democrática. Então, qualquer coisa que a Assembleia Nacional Constituinte fizer, ela faz em nome do povo e ela tem total autoridade para fazer isso. Eu estou falando para vocês porque uma das maiores agressões que a gente tem tido, distorção a respeito do que está acontecendo na Venezuela, concentra-se no fato dessa Assembleia Nacional Constituinte estar tomando decisões que vão contra, inclusive, os partidos de oposição. Agora, se a Assembleia Nacional Constituinte é o povo representado, não existe nada acima dela. Então, ela não tem que respeitar sequer o judiciário. Se no Brasil, por exemplo, depois de toda essa confusão, nós conseguirmos fazer uma revolução e através dessa revolução nascer uma Assembleia Nacional Constituinte, a gente pode inclusive rapar todo o STF e trocar todo o STF, porque uma Assembleia Constituinte é soberana. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa colocar. Todo momento em que um alienado chegar perto de vocês e falar: vocês viram o que a Assembleia do Maduro fez na Venezuela? Vocês têm que falar uma coisa muito simples. Olha, a Assembleia do Maduro faz na Venezuela o que ela quiser, porque a Venezuela é um país soberano e a Venezuela tem o poder de se governar. Eu acho uma coisa muito errada nós do Brasil, que nunca pisamos na Venezuela, ficar dando
pitaco no governo dos outros e decidir como o venezuelano vota. Porque se a população venezuelana elege o Maduro, depois do Maduro ter sido, né, o vice, por exemplo, do Chávez, se a população venezuelana continua votando nesta ordem democrática, continua votando nesse partido socialista, é porque a sociedade se sente representada por esse partido socialista. E não é um brasileirozinho de apartamento que nunca pisou na Venezuela que tem autoridade de falar como o venezuelano vai votar. Nós estamos falando de uma realidade completamente diferente da brasileira, porque enquanto aqui no Brasil nós temos um presidente que foi colocado no poder depois de um processo de impeachment muito duvidoso, lá na Venezuela nós temos um presidente que veio da votação popular. E esse presidente, quando ele chamou essa Assembleia Nacional Constituinte, ele chamou uma Assembleia Nacional Constituinte seguindo a própria Constituição venezuelana, que fala que em determinadas circunstâncias o presidente tem sim essa prerrogativa de chamar votação para uma nova Assembleia Constituinte para criar uma nova Constituição que represente os interesses do povo naquela ocasião. Ou seja, o que a Venezuela quer hoje. Vamos fazer uma votação para eleger parlamentares para decidir uma nova Constituição para falar o que a Venezuela quer hoje. Veja bem a situação que o Brasil está vivendo hoje. Se nós fôssemos tão democráticos como a Venezuela hoje, o que o presidente faria? Vamos fazer uma votação geral e vamos trocar todo o parlamento brasileiro, porque está muito claro que esses deputados e senadores não estão representando o povo. Então, vamos fazer novas eleições para que o povo decida se ele quer continuar esse processo duvidoso que está no poder hoje, ou se ele não quer continuar esse processo. Nós, brasileiros, que não temos tamanha sorte, não temos tanta democracia quanto a Venezuela, estamos sendo iludidos por canais como a Rede Globo e por grupos como o MBL, que é lá na Venezuela que existe uma ditadura, enquanto nós estamos vivendo um processo ditatorial, um dos piores da nossa realidade, que é uma ditadura não declarada, uma ditadura que tem olhos de democracia. As pessoas olham e pensam que estamos vivendo uma democracia no momento em que estamos vivendo uma das maiores ditaduras da nossa história. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma informação de como tudo isso começou, gente. Como começou essa crise no Brasil, como começou essa crise na Venezuela e como começou uma crise que se espalhou por muitos países produtores de petróleo. A história, ela se liga à ideia de termos encontrado o pré-sal. O Brasil tem encontrado o pré-sal e a Venezuela ter se deslocado, da escravidão do petróleo. Isso causou um reviravolta no petróleo do mundo inteiro. Então, veja bem. No momento em que o Brasil encontrou o pré-sal, as forças econômicas de alto nível começaram especulações ao redor do mundo para decidir como eles fariam para tomar o pré-sal do Brasil. Para tomar o pré-sal do Brasil, uma das melhores formas que a gente tem é diminuir o preço. Os países que controlam a produção do petróleo, que é uma associação chamada OPEC, eles decidiram aumentar a produção do petróleo. E uma questão econômica que eu acho que todo mundo teve a oportunidade de aprender é que quando a gente tem uma oferta muito grande de um determinado produto, aquele produto cai o preço. Então o que aconteceu é que no momento em que o Brasil encontrou o pré-sal, exatamente para destruir o valor do pré-sal brasileiro, esses países que controlam a produção do petróleo decidiram produzir em excesso. Essa produção em excesso causou uma diminuição do valor do petróleo no mundo inteiro. Afinal de contas, você tenta vender, por exemplo, por 10, mas o seu concorrente está vendendo por 8, você não consegue vender por 10. Isso vai forçando o preço para baixo e essa queda no preço prejudicou, por exemplo, a Venezuela que vivia principalmente da exportação de petróleo. Então, com uma simples decisão de produzir petróleo além do esperado, os países que controlam a produção do petróleo no mundo, eles conseguiram causar a crise da Venezuela, diminuir o valor da Petrobras, colocar a Nigéria na maior situação de crise de toda a história e vários países que nem são falados no Brasil estão vivendo momentos difíceis porque decidiram focar somente na produção do petróleo. Nesse momento, o que está acontecendo é que a OPEC, digamos que essas famílias dos Estados Unidos que controlam a produção do petróleo, eles já não conseguem mais segurar a torneira aberta. Eles precisam de alguma forma frear essa superprodução, porque a coisa já está começando a gerar prejuízo para eles. Digamos que eles decidiram produzir em excesso
para abaixar o preço, mas por um pequeno período de tempo. Período de tempo que fosse suficiente, por exemplo, para dar o golpe no Brasil, tomar o petróleo brasileiro e tomar o petróleo venezuelano. Acontece que o que está acontecendo na Venezuela é que a população está muito bem informada a respeito do que está acontecendo, ao contrário do que acontece no Brasil. Na Venezuela a população está muito bem informada e ela está segurando, ela não está se entregando para o golpe. O que as pessoas imaginam ao redor do mundo? Ao redor do mundo, você imagina que todo mundo da Venezuela é contra o Maduro, mas na hora que a gente tem uma eleição, o Maduro vence novamente, seja através da Assembleia Constituinte, seja através da votação popular. Então o que acontece é que eles não estão conseguindo entrar na cabeça da população venezuelana e destruir a ideologia de um Estado social que distribui renda, um Estado social que paga a universidade para as pessoas. No Brasil, apesar da gente ter tido o ataque do pobre de direita, colocando o Temer no poder e o Temer estar disposto a vender o petróleo brasileiro, a gente ainda tem muita resistência. Seja resistência por parte, por exemplo, da Fundação dos Petroleiros, seja resistência, por exemplo, por parte de alguns juízes que têm, inclusive, dificultado a venda dos poços de petróleo brasileiro. O governo vai e vende, alguns juízes entram no meio e dão a decisão para cancelar aquela venda. Então a coisa está ficando difícil para os Estados Unidos. Eles aumentaram a produção, colocaram a produção em excesso para conseguir diminuir o valor do petróleo no Brasil e na Venezuela e comprar o nosso petróleo para depois aumentar o preço. Porém, o Brasil e a Venezuela, que têm as maiores reservas da América Latina e juntos têm das maiores reservas do mundo, estão resistindo ao ataque. E essa resistência ao ataque é como se fosse uma guerra, porque quanto mais a gente prolonga esse processo de segurar o nosso petróleo, Brasil e Venezuela, mais difícil fica para os Estados Unidos. Aí entra a parte mais, digamos que, difícil dessa história, a parte mais complicada. Os Estados Unidos já precisam arrumar uma forma de convencer a população ao redor do mundo que eles têm que invadir a Venezuela. Quando eu falo invadir, é colocar tropas lá dentro para matar venezuelanos, assim como eles fizeram no Iraque. Mas é muito difícil para os Estados Unidos hoje, com a internet transmitindo informações para todo mundo, invadir um país, matar mulheres e crianças sem que eles sejam odiados ao redor do mundo. Então o que acontece? Eles começam a financiar Rede Globo e outros canais ao redor do mundo inteiro para espalhar a ideia de que o governo venezuelano é um governo tirano que está matando a população. Então eles começam a simular essas questões que acontecem na rua. Eles pegam o caso, por exemplo, de uma determinada pessoa que foi atacada. A gente não sabe por quem essa pessoa foi atacada. Imagina que no Brasil, se toda morte relacionada ao tráfico fosse associada a uma morte